Eu não vejo de forma separada, eu acho que é relativo, independente. Porque eu vejo muitas pessoas falando pra mim assim que, pô, eu saí da empresa porque eu fui humilhado. Eu falei, pô, mas por que você foi humilhado? Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa tarde, tudo bem, Karina? Boa tarde, tudo jóia com você? Tudo bem. Então tá bom. Eu sou Cristiano, tenho 33 anos, moro aqui na cidade de Santos. Não sei se você já veio aqui para o Baixada Santista. Conheço sim, Conhece, sim? conheço. Eu sou formado em logística, comércio exterior. Minha deficiência aqui na minha voz e um pouco na minha coordenação motora. E Uhum, tem um ano e pouquinho, tem muitas pessoas com deficiência que me procuram para eu poder ajudar elas no mercado de trabalho. certo. Nunca tive dificuldade assim, para arrumar emprego. Eu sempre consegui até com uma certa facilidade. Uhum, Só vem me procurando muito. E eu estou pensando em criar um curso online ou presencial, ainda não defini, para poder ajudar essas pessoas. Eu percebo que tem muitos cursos, muito treinamento voltado para RH, uhum, para o cota, enfim. Só que para as pessoas físicas, né, para a pessoa mesmo, não tem. E aí certo. eu estou perguntando para o pessoal de RH um feedback deles para ver como que eu posso fazer para ajudar mais essas pessoas. Eu tenho uma fanpage, né, que eu já ajudo, e tenho um grupo de WhatsApp que eu tenho 180 pessoas. Eu acho que tu até deve estar no meu grupo. Enfim, aí eu Uhum. faço para ajudar elas. Uhum. Me fala um pouco de você, do que você faz. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga, né? Já estou formada aí há 10 anos. Trabalho com formada em psicologia, tenho a pós em psicologia organizacional, né? Então eu me especializei nessa área mesmo de RH, que é a área que eu gosto de trabalhar, que é de pessoas, né? E tenho bastante experiência nessa parte de recrutamento e seleção, na parte de treinamento também. Eu fiz uma especialização em coaching, então eu tenho um pouquinho aí de cada vertente que dá para ajudar nessa parte de RH também. Tá. E moro aqui em São Paulo. Tá, me fala uma coisa, como que é a tua visão sobre a deficiência, sobre a lei de cotas? Como que você convive hoje, se você convive com uma pessoa que tem deficiência, se você já contratou, enfim, me dá um resumo disso. Tá, a gente tem vagas, né, na empresa de pessoas com deficiência. A minha visão, eu acredito que ela é um pouco mais simples do que a maioria das pessoas, né, porque depende muito de como você enxerga, né. Então, assim, eu já tive os dois cenários, né, eu já trabalhei com pessoas com deficiência, que pode ser com ou sem deficiência, que são profissionais pela característica, pela personalidade, acabam se apoiando em alguma coisa para fazer corpo mole no trabalho, digamos assim, né? E também já trabalhei com pessoas com deficiência que são pessoas assim que dão de 10 em um profissional que não tenha, por exemplo, né? Certo. Eu não consigo ver a deficiência como algo que te defina de alguma maneira diferente, né? Eu acho que são personalidades, né? E algumas pessoas, infelizmente, se apoiam, mas outras aproveitam isso para melhorar, né? Para se capacitar, para se superar. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade. Agora, te falando um pouquinho do outro lado, né? Do lado do RH, qual a dificuldade que eu tenho? Eu acredito que a própria postura em entrevista, eu acho que algumas pessoas, claro que não são todas, elas acabam indo para a entrevista meio que com aquela ideia de, é uma vaga para pessoa com deficiência, a vaga é minha, vou conseguir, sabe? Então, essa é uma dificuldade que eu tenho na hora de apresentar para um gestor, por exemplo, e ele fala para mim, poxa, mas a postura não foi bacana, né? Então, a gente faz toda a parte da sensibilização, a gente mostra qual a importância, né, de inclusão, mas eu acabo tendo um pouco dessa dificuldade, né, do outro lado. Tá, você comentou aí no finalzinho que a postura não é bacana. Me dá uma ideia, me fala mais. Que tipo de postura que você vê que não é legal? Por exemplo,
você vê que a pessoa não está focada na entrevista, né? Às vezes, quando é uma entrevista em grupo, você vê que a pessoa, assim, por exemplo, tem uma janela, a pessoa está olhando para a janela, né? Não olha no teu olho, não responde de uma forma coesa, né? Coerente. Então, ou brinca muito. Então, isso às vezes acontece, né? Nas entrevistas que eu tenho feito. Então, isso acaba atrapalhando um pouco. Entendi. Me fala como que funciona para vocês aí a divulgação das vagas, porque eu percebo que tem muitas vagas que ainda está escrito PNE, PD, enfim, nunca é colocado como pessoa com deficiência. Existem vários termos, mas o termo que é correto nunca é usado. Uhum. Eu percebo que quando um recrutador vai lá e coloca um termo que está errado, o pessoal já chega e já acaba com o cara lá dizendo que o termo está errado. Me fala como que você vê essa parte de divulgação, como que vocês fazem para divulgar isso no mercado de trabalho? Nós acabamos divulgando em sites de vaga mesmo, né? Eu uso muito aquele site PCD Online, né? Eu Tá, acho que ele é bem bacana. Os perfis que têm vindo para mim são melhores de que Cato, de que outras plataformas aí mais conhecidas. E LinkedIn também, né? Mas eu sempre procuro, eu pelo menos enquanto profissional de RH, me atualizar em relação a isso, a termo, a como conversar. Eu percebo colegas de RH com dificuldade de conversar com pessoas com deficiência, né? Na hora que vai perguntar da deficiência, as próprias pessoas ficam, como que eu vou perguntar? E não existe, assim, uma forma diferente de perguntar, né? Então, e eu às sempre. vezes a pessoa faz uma pergunta muito simples. Ah, qual é a sua deficiência? A pessoa fala, mas se a pessoa de RH, que eu percebo que eu fiz curso, não se aprofundar um pouco sobre essa questão, Uhum. muito ponto que depois o cara vai chegar atrasado, vou dar um exemplo, porque o cara tem um problema na perna e ninguém se ligou que isso foi uma Exatamente. pergunta que poderia entrar mais no assunto. Então, eu sempre faço entrevista normalmente e no final eu pergunto, me fala um pouco da sua deficiência, qual é a sua limitação, se é que você tem alguma limitação, porque algumas pessoas têm algum tipo de deficiência que entra para a lei de cotas, mas que não as limita de fazer nada, né? Então, eu sempre pergunto, né, qual é a sua deficiência, me fala um pouco, tem alguma limitação, né, se for física, olha, de peso, de ficar de pé, de subir escada, porque o restaurante na empresa, por exemplo, é no andar de cima. Então, eu sempre pergunto. Isso é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. Entendi. Deixa eu te perguntar, dentro do ambiente de trabalho, eu analiso muito o currículo e eu percebo que tem pessoas que ficam 3 meses numa empresa, 5 meses na outra, Uhum. 3 meses na outra, acho que um ano ela passou mais empresas do que eu na minha vida toda. É verdade. Me fala como que você vê o cenário dentro da empresa. Você percebe que é questão comportamental, é questão técnica? Varia muito, Cristiano. Eu acho que não existe um padrão, né? Eu acho que a gente tem que perceber muito, e eu acho que a psicologia, nesse momento, ajuda com a escuta clínica, né? Depende muito da pessoa, porque tem pessoas que, infelizmente, às vezes não dão sorte, realmente, né? Passam por uma empresa, a empresa fecha, passam por outra Sim, empresa, e então isso acontece, né? Então, eu não sou o tipo da pessoa que barra um currículo por falta de estabilidade na empresa. Eu tá. prefiro conhecer e prefiro entender, né? Claro que tem alguns casos que são gritantes e que realmente não dá para chamar, mas eu prefiro conhecer cada caso e entender, né? Eu não julgo pelo currículo muito, não. Entendi. E em questão da triagem, a triagem para pessoa com deficiência é da mesma forma que é para pessoa que não tem deficiência? No meu ver, sim, né? Pelo menos a minha maneira de trabalhar, sim. Eu tenho uma vaga específica, por exemplo, para analista financeiro. Eu preciso ter nesse currículo as competências que uma pessoa deficiente ou não tenha, né? Então, eu preciso ter a parte de graduação, eu preciso ter experiência. Então, eu busco olhar de uma forma normal. Entendi. Você acha que tem que ter mais cursos, mais treinamentos voltados para a pessoa que tem deficiência? Para a pessoa, não para as empresas. Ou você acha que tem que ter para os dois nesse caso ainda?
Eu acho que para os dois, né? Como eu te falei, assim, eu não vejo eu não costumo ver a pessoa com deficiência com tanta diferença assim, né? Eu acho que é um profissional capacitado e qualificado, e a única coisa que a gente tem que entender é, como eu te falei, se aquela deficiência ela pode atrapalhar no dia a dia do trabalho. E se for atrapalhar, a empresa tem que se adaptar, né? De repente é uma deficiência visual, você aumenta a fonte ou colocar uma tela diferenciada. Então, eu acho que a questão de capacitação tem que ser igual para os dois. Eu não vejo Entendi. diferença nessa parte. Você acha que tem muita dificuldade hoje em dia de vocês encontrar pessoa com deficiência no mercado? Existe sim, Cristiano. Existe. Até por essa questão que eu te falei comportamental, né? Muitas vezes a pessoa já vem achando, mas a vaga é para pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência, a vaga é minha, né? Então a gente percebe que muitas vezes a pessoa não se esforça, o currículo é tão bacana e não faz questão de desenvolver bem na entrevista, né? Isso acaba dificultando um pouco. Quais são os pontos que você vê que a pessoa com deficiência tem que ter para desenvolver bem a entrevista? Você sabe que não tem e que pode, se tivesse, ele ia conseguir passar melhor na entrevista, ia conseguir um emprego. Eu acho que a atenção, né? Atenção no que está sendo perguntado, responder de acordo com aquilo que está sendo perguntado e mostrar interesse, né? Mostrar, assim, competitividade, né? Então, olha, eu vou vir, eu vou dar o melhor de mim para que eu consiga essa vaga. Eu acho que isso falta um pouquinho. Entendi. Você percebe que dispersa muito, então, a pessoa meio que foge muito do foco. Não é regra, mas eu A tenho visto grande maioria. acontecer bastante, sim. Mas tem deficiências específicas que você vê que é assim ou não? É qualquer tipo de deficiência? Não, qualquer tipo. Tá. Eu acho que é isso, cara. Você quer me perguntar mais alguma coisa sobre... Quer me fazer Ah, alguma pergunta? você está trabalhando atualmente, né? Não, eu não estou trabalhando porque assim, a empresa que eu estava trabalhando, ela fechou as portas. Eu trabalhava no setor portuário. Uhum, Mesmo que o Grupo Libra, não sei se você conhece. já ouvi falar. Então, ele fechou as portas aqui em Santos e eu acabei saindo junto com 900 pessoas. Caramba! Comecei a focar nesse meu projeto aqui, que é ajudar as pessoas com deficiência. Eu queria ouvir o outro lado, eu queria que você me falasse um pouquinho qual que é a dificuldade que você está encontrando de se recolocar. De me recolocar, eu recebo muita proposta, mas assim, no meu caso, eu percebo que é o salário. Tá. Acostumado com salário, os salários que vêm para mim é muito baixo. Uhum. Eu tenho duas faculdades, mas assim, que nem eu ganhava 2,5 salários. Então vem um salário e meio, um salário. Você acha que isso tem a ver com a questão da deficiência ou não? Eu acho que não, eu acho que é do mercado. Pode até Tá. ser. As vagas que eu busco é para PCD. Uhum. Sim, mas eu não fico, tipo assim, vendo por esse lado. Eu tento ver por lado mais global. Tá, entendi. Hoje tá a questão salarial, acho que não diferencia, pelo menos onde eu trabalho não existe diferença. Não, em questão de salário, eu não percebo que nem o auxiliar que não tem deficiência vai ganhar mais ou menos o auxiliar que não tem deficiência. Sim, sim. Tá? Então é isso mesmo. Perguntar, você, não sei se você sabe o capacitismo, você percebe que ele é uma questão que faz as pessoas com deficiência querer sair da empresa ou não? Eu acho que é relativo também, Cristiano. Eu Também acho que acho que é relativo. também acho, eu não vejo de forma separada, eu acho que é relativo, independente. Porque eu vejo muitas pessoas falando pra mim assim que, pô, eu saí da empresa porque eu fui humilhado. Eu falei, pô, mas por que você foi humilhado? E aí você Uhum. vai conversando, você percebe que não teve uma humilhação. A questão foi que a pessoa que não tinha deficiência, no caso o gestor, só não deu aquela atenção a mais que eu acho que ela estava acostumada a ter em casa ou em outro. Pode ser, E aí a pessoa entendeu que aquilo foi uma humilhação e não foi isso. pode ser. Na Então, clínica, foi. eu tinha uma paciente que ela tinha uma deficiência, né? E ela me falava muito sobre isso, que ela saía de todos os trabalhos dela
porque ela sentia que estavam fazendo bullying com ela. Quando, na verdade, não era isso, né? Ela trabalhava num ambiente que as pessoas eram muito descontraídas, né? Uma bagunçava com a outra, pegava, né, um defeito, digamos assim, da outra, igual criança, sabe? Criança pega o que você tem, do que ela acha ali que é Fala difícil. do cabelo, fala da orelha, fala dos É, olhos, fala de tudo. exatamente. É porque o cabelo é liso, é porque o cabelo é enrolado, é porque... Então, assim, era um ambiente assim, e ela entendia, porque ela tinha essa questão, então ela entendia que é uma questão moral com ela, mas quando na verdade não era. Então, acho que faz sentido isso que você está falando. Às vezes a pessoa com deficiência está acostumada num mundo de uma forma, né, que as pessoas tratarem de um jeito, no ambiente corporativo não é, e acaba sentindo essa falta. Você acha, então, que esse é um ponto mais que tem que ser mais trabalhado, então, para que eles consigam ter mais inteligência emocional? Inteligência emocional é a palavra, eu acredito que sim. É saber lidar com o que acontece no dia a dia, porque eu acho bacana quando o gestor trata a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência igual, né? Sim, Você não tem que tratar de uma forma diferente, porque a pessoa não é diferente, ela só tem algo que a limite a fazer alguma coisa que talvez a outra pessoa não tenha, né? Mas diferença não. Então, se os dois estão lá, os dois são capacitados, e os dois têm que ser tratados da mesma maneira, né? Numa hora de ser cobrado, eu acho que tem que ser cobrado igual, né? E se a deficiência não traz algo de, eu preciso demorar um pouco mais para fazer isso, eu acho que a cobrança tem que ser igual. entendi. Nas empresas, você acha que tem que trabalhar muitas coisas no sentido da lei de cotas, para não contratar só pela cota, e sim pelo perfil? Muito, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca recrutei somente porque é PCD e a gente tem cota, né? Às vezes eu até ouço de alguns gestores, poxa, mas a gente precisa contratar, mas eu não vou contratar por contratar. Eu não vou contratar aquela pessoa agora para mostrar para o Ministério do Trabalho, de repente, que a gente tem o PCD, mas como é que vai ser amanhã? A pessoa vai se adaptar? Ela vai ficar bem? Ela vai estar feliz ali? Porque é um problema que você resolve na hora e que depois, né, vai te trazer um outro problema. Então, assim, eu acho que todo RH deveria pensar assim: eu vou contratar porque a pessoa está capacitada, porque ela quer trabalhar nisso, porque a empresa precisa desse perfil, não porque é uma pessoa que eu vou colocar lá e largar porque eu preciso de um número, de forma alguma. E aí, como tem o Ministério do Trabalho batendo na porta, né, as pessoas meio que na exigência já tenta contratar o primeiro que aparece. Exatamente, eu não faço isso, Cristiano. Na outra ponta o deficiente tem essa informação, então ele acaba nem se esforçando muito porque sabe. É, e a gente percebe que, assim, a pessoa com deficiência acaba trocando de emprego muito rápido. Então, se você vê, assim, os currículos da maioria das pessoas também não tem muita estabilidade por conta disso, porque, né, são muito assediados, tem muita procura por eles, e a questão salarial, às vezes, por conta de 200, 300 reais a mais, e se você colocar na ponta do lápis, às vezes com benefício, nem faz tanta diferença assim, as pessoas acabam indo. Entendi. Acho que é só isso, ó, Karina. Não sei se você quer me perguntar mais alguma coisa. Por mim já finalizou já. Não, tranquilo, não, tranquilo. É só essa questão, eu queria ver o teu lado, mas você não está procurando recolocação agora, está focando no projeto, né? É, porque eu quero fazer esse Legal. projeto para as pessoas que têm deficiência, para elas começarem Ah, a trabalhar essa parte emocional, para que elas consigam entrar no mercado, uhum. de fato no mercado, né? Não ficar nesse turnover todo, entendeu? Sim, com certeza. Bacana. Não, acredito que seja isso. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar aí de alguma forma. Tá bom, então, obrigado. Obrigada a você. Tá bom, obrigada, viu, pela oportunidade aí de colaborar de alguma forma. Tá bom, tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau, obrigada.